Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, queridos? Glória a Deus por esse tempo, amém? Quão bom e agradável estar unidos, irmãos, amém, querido? Todas as vezes que nós nos reunimos como igreja, povo de Deus, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, amém? E nós temos certeza que Ele está aqui já nos abençoando. E agora nós desejamos que Ele nos abençoe com a sua palavra, amém? Quero te chamar para abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20. Eu vou ler a partir do primeiro verso, que à medida que você for achando, se puder ficar de pé. Amém? Todos acharam, queridos? Amém? Podemos ler a palavra de Deus? Hoje especialmente estamos celebrando a Páscoa. Todo dia é Páscoa, né? Porque Páscoa é Cristo. Todos os dias nós celebramos a vida de Deus em nós. Mas hoje de uma forma especial. Queremos lembrar da ressurreição do Senhor. Amém? Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira, o outro aos pés. Então lhes perguntaram: Mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos orar. Te adoramos, Senhor, te louvamos, bendizemos o teu nome, Pai. Te agradecemos por tamanha graça, por tamanha bênção, por tão grande salvação, por tão grande redenção. Te louvamos por esse tempo de culto, de adoração, Pai, quando celebramos a ressurreição, a vida que venceu a morte que havia em nós. Te adoramos por isso, Pai, porque estamos aqui como igreja, movidos pelo Senhor, atraídos pelo Senhor. E agora te pedimos, Senhor, vem falar aos nossos corações. Senhor, se existe filhos e filhas perdidos que ainda não te conhecem, que hoje eles ouçam a doce voz do Senhor, chamando para casa: filho meu, filha minha, vem se sentar na mesa da graça, na mesa de amor, na mesa da bondade, na mesa da misericórdia.
em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. O relato é de domingo de manhã, né? Jesus foi crucificado na sexta-feira. Na sexta-feira, por volta das 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. E ele permaneceu na cruz até por volta das 3 horas da tarde. Durante 6 horas aproximadamente, Jesus permanece na cruz. E ele entrega o seu espírito ao Pai, já eram 3 horas da tarde. E já era o final do dia. E o dia judaico encerra às 18 horas. E o sábado é um dia de ser guardado. E aquela era a semana da Páscoa. Era quando ele estava celebrando a Páscoa. Jesus tinha celebrado a Páscoa com seus discípulos na véspera. E com a morte de Cristo, essas mulheres estavam ali acompanhando desde a crucificação de Jesus até o momento em que ele foi colocado na sepultura. Depois que Jesus estava morto, que foi constatada a morte dele, veio uma pessoa, né, e pediu que fosse permitido que colocasse o corpo de Jesus num túmulo vazio que não tinha sido utilizado, escavado numa pedra. E foi permitido que fizesse isso. E eles levaram o corpo de Jesus e colocaram o corpo de Jesus, mas não deu tempo de fazer as preparações que os judeus faziam com ervas aromáticas, a preparação para embalsamar o corpo, que era muito comum ser feito pelo pessoal daquela época ali, pelos judeus, pela sociedade da época. E dando as 18 horas, já não foi possível fazer isso. O último fato que as mulheres presenciaram, Maria Madalena e as outras mulheres, e outras testemunhas, foi a pedra sendo rolada. O corpo de Jesus colocado no túmulo vazio, agora estava lá o corpo de Jesus, uma pedra foi colocada ali, e a palavra diz que essa pedra, inclusive, foi selada. E eles ficaram aguardando o domingo. E esse relato que nós lemos aqui é o domingo de manhã, logo cedo. Tem outras narrativas aqui no Evangelho que nós vamos ver que era bem cedo, ainda escuro. As mulheres foram para lá para levar ervas aromáticas para embalsamar o corpo de Jesus. E aí nós lemos aqui que Maria Madalena chega lá de madrugada, diz o que nós lemos, ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. E é incrível, né, porque Jesus não precisava que ninguém removesse a pedra dele. Jesus ressuscitou, o que era difícil para eles compreenderem, nada podia deter Jesus, a morte não deteve Jesus. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele derramou precioso sangue para nos salvar, para nos redimir, mas era necessário que ele ressuscitasse para nos justificar. Nós só seríamos justificados se ele ressuscitasse. E ele ressuscita nesse domingo, ao terceiro dia, como ele havia dito, mas havia uma dificuldade de compreender isso. E tanto que Maria Madalena, com as outras mulheres, elas não vão lá no domingo na esperança da ressurreição. Apesar da ministração de Jesus, apesar do que a palavra falava a respeito, elas vão lá para encontrar o quê? Para encontrar um corpo. E talvez elas fossem pelo caminho preocupadas como é que elas iam resolver o obstáculo da pedra. Mas eu acho isso significativo, porque mesmo assim, elas queriam mostrar o amor e a devoção que elas tinham por Jesus. E elas vão assim mesmo. Era madrugada, o dia começando, existia um obstáculo. Mas elas vão, quando elas chegam lá, encontraram a pedra removida. Esse foi o primeiro milagre. Porque a pedra não foi removida, não foi para que Jesus saísse do túmulo, porque ele é o Senhor da vida, a morte não pôde deter Jesus. Ele poderia atravessar qualquer coisa. A pedra estava removida para que elas testemunhassem a ressurreição, para que elas encontrassem um túmulo vazio. É a primeira coisa que chama atenção, a pedra estava revolvida. E aí o verso 2 diz que ela correu, e quando elas perceberam que a pedra estava revolvida, e ela correu e foram falar para Simão Pedro e para o outro discípulo, que é João, que é o autor desse evangelho, que Jesus não estava lá, que eles tinham tirado o Senhor e não sabiam onde eles tinham colocado. Ela olha, vê isso, e ela ainda acha que a pedra tinha sido removida porque roubaram o corpo de Jesus. Porque ela está indo para encontrar um corpo. Ela quer render as suas últimas homenagens.
Ela quer fazer a sua última demonstração de afeto. Ela quer colocar as especiarias, ervas aromáticas para embalsamar o corpo de Jesus. E quando ela não encontra nada no túmulo, ela pensa, roubaram o corpo. Ela corre e vai contar para Pedro e João. E a palavra diz que Pedro e João correram até lá. Nós vemos aqui que eles falam que eles correram juntos, mas o outro discípulo chegou mais depressa do que Pedro, e foi João. Ele chegou, abaixou, viu os lençóis, viu que estava lá, mas não tinha corpo. Depois também chega Pedro, eles entram, eles percebem que o túmulo de fato está vazio. E aí que eles vão se aperceber que Jesus havia ressuscitado. Se você ler comigo o verso 9, diz assim: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E eles voltaram para casa. Eles começam a compreender essa grandeza. E daqui para frente nós vamos ver, se a gente continuar lendo a palavra de Deus, lendo esse texto e lendo outros textos, nós vamos ver que Jesus apareceu ressurreto para muitas pessoas. Ele apareceu ressurreto para as mulheres que foram lá logo cedo, ele aparece ressurreto aos discípulos, ele aparece ressurreto para mais de 500 discípulos de uma única vez. Ele aparece várias vezes. Durante 40 dias, Jesus, depois da ressurreição, permaneceu entre os seus discípulos. E a palavra diz que ele permaneceu ensinando as coisas a respeito do reino de Deus. Porque eles não tinham compreendido que era necessário que ele ressuscitasse, mas que a ressurreição de Jesus significava que agora a minha vida, que a sua vida, deveria ser vivida a partir da ressurreição. Amém, querido? Porque ressurreição fala da vida de Deus, a vida que venceu a morte, o Deus que se deu, que se entregou, para que houvesse esperança para nós. E aí, o verso 11 ainda diz que Maria, não entendendo ainda, ela permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou e olhou para dentro do túmulo. Aí agora, a primeira vez que Maria olha, ela vê um túmulo vazio. Ela acha, roubaram o corpo do meu Senhor. E ela vai contar. Os discípulos chegam primeiro, veem isso e voltam para casa. Mas Maria não desiste. Ela ainda está ali, desejando encontrar o corpo de Jesus, chorando. E aí, quando ela está chorando, ela olhou para dentro do túmulo, e o verso 12 diz assim: e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados um onde o corpo estivera, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde puseram. Eu acho incrível isso. Como que a gente tem dificuldade de perceber a grandeza, né, desse amor de Deus, desse milagre extraordinário, dessa obra extraordinária, né, da ressurreição, do Deus que vence a morte, o Deus que se deu, que morreu no nosso lugar e venceu a morte, que era a nossa morte. Ainda havia dificuldade. Eles tinham a experiência de conhecer o amor de Deus, de perceber o amor de Deus, mas não conseguiam dimensionar, perceber a profundidade, o quão grande era o amor, e quão profundo era esse amor, e como que esse amor ia mudar as suas vidas de uma forma tão radical. Mas ela continua ali, e aí ela responde que, pergunta por que ela chora, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. E o verso 14 diz que, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus estava ali, Jesus estava do lado. E às vezes a gente não percebe, né, querido? A gente não percebe o Deus Emanuel, o Deus que está próximo, o Deus que está sempre próximo, o Deus conosco, o Deus que vem nos redimir, que vem habitar conosco. Jesus estava ali. Ela não reconhece, porque estava tomada certamente pela expectativa de encontrar um corpo. Era difícil reconhecer Jesus, porque ela não espera encontrar Jesus vivo. Ela espera encontrar um corpo. E aí, o próprio Jesus pergunta para a mulher a mesma pergunta que o anjo fez: mulher, por que choras? Mas aí Jesus ajudou ela profundamente, porque Jesus faz a segunda pergunta. Qual que é a segunda pergunta? Qual que é a segunda pergunta? Lê aí comigo. A quem procuras?
Porque Jesus não pergunta para ela o que você está procurando. E Jesus fala quem você está procurando. Porque Jesus estava falando dele mesmo. Ela não ia encontrar algo, ela não ia encontrar um corpo. Ela iria encontrar o Filho de Deus ressurreto dentre os mortos, o próprio Deus, o Deus Emanuel. E aí a palavra ainda diz, ela ainda, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, falei, Deus da glória, somos nós, que às vezes a gente não percebe a graça extraordinária. Jesus está falando com ela, ela tem uma expectativa, ela está vendo a partir da circunstância, do seu entendimento, ela precisava ter a revelação da graça de Deus. Isso nos ensina que nós não podemos viver apenas pelas nossas suposições e as nossas percepções, mas nós precisamos viver a partir da revelação que o Espírito Santo está trazendo ao nosso coração por sua palavra. Porque a palavra de Deus é a palavra de vida. Jesus é o verbo, ele é a palavra viva, é a palavra encarnada. Eu preciso agora aprender a viver a vida a partir dessa revelação, da redenção, da ressurreição. É não viver mais na perspectiva do eu, é não viver mais na perspectiva da morte, mas é viver na perspectiva da vida, porque o pecado trouxe a morte, mas a morte que o pecado trouxe não era a morte física, num primeiro momento, mas era a morte de perder a perspectiva da relação com Deus. A morte produziu em nós o eu, e nós pensamos muito eu, e o pecado chamou o homem a viver a partir de si mesmo, e nós passamos a viver a partir de nós, do nosso entendimento, daquilo do que eu acho que é certo, o que é errado, a viver pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é a morte. A morte é não viver a partir da relação. Porque quando Deus formou o homem, ele formou homem e mulher. Ele estava formando a pessoa, ele estava formando a igreja, ele estava formando a família, e Deus nos criou para ser família de Deus, mas o pecado tirou de nós essa perspectiva, e a morte foi viver o eu, foi viver para mim. E a grande dificuldade do eu é que a gente fica cego para as realidades espirituais. Era difícil entender, mas Deus veio nos redimir disso. E ela tem dificuldade de compreender, supõe ser ele o jardineiro, parecia lógico, né? Quem é que está num domingo de manhã, bem cedo, no cemitério, a não ser o jardineiro, que talvez estivesse ali preparando o lugar para as pessoas que fossem visitar o lugar. Eu não sei bem como é que era o sepulcro ali, nunca parei muito para entender a situação, mas era um lugar que as pessoas iriam para relembrar os seus mortos. As pessoas vão no sepulcro, como vão nos cemitérios, para lembrar os seus mortos, a memória dos mortos. Mas ela encontra então ali, pensa que é o jardineiro, e aí o Senhor, ela diz para Jesus, pensando em seu jardineiro, Senhor, se tu o tiraste do sepulcro, dize-me onde o colocaste e eu levarei. E aí o verso 16, Jesus diz assim, Maria. Jesus chama Maria pelo nome. Quando Jesus chama Maria pelo nome, ela conhece agora sim. Ela conhece quem ela é, Maria. E Jesus chama a gente pelo nome, amém, querido? Ele nos chama pelo nome, por aquilo que é o sentido das nossas vidas. O nosso nome em Deus, na verdade, ele significa aquilo para o qual nós somos chamados. Maria foi chamada para ser uma adoradora. E Deus olha para Maria, Jesus olha para Maria, Deus, Jesus, o Filho de Deus, chama ela Maria. E quando ela ouve o nome Maria, ela volta para ele e diz, mestre. Ela percebe que é ele, ela quer deter Jesus, ela quer abraçar Jesus, ela está surpreendida por aquilo que ela está vendo agora, porque ela espera encontrar um corpo. Maria ali vai para embalsamar o corpo de Jesus. Agora ela está diante da ressurreição. Ela está diante do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus ressuscitou. Amém, querido? É Páscoa. A vida venceu a morte. Ele venceu a morte, ele levou sobre si os nossos pecados. Ele pagou o preço do nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos
sarados. Mas não somente Ele pagou pelos nossos pecados, Ele ressuscitou para nos justificar, para que agora a gente viva a vida a partir da justiça, e a justiça é Cristo em nós. Não é simplesmente agora viver como alguém que está liberto das suas culpas, mas agora é receber a verdadeira vida, agora é perceber a vida na perspectiva da relação. Eu sou um com Jesus Cristo, eu sou um com o Pai, eu sou um com o Espírito, eu sou um com o Filho, amém, querido? Eu tenho unidade com Ele, a minha vida está nele, porque a vida que Deus reparte não é a vida que simplesmente tirou e deu para nós, é a própria vida dele. Ele nos chama a fazer parte da sua vida, é Deus conosco, amém, querido? Ele é o autor da vida, Ele é o doador da vida, Ele nos chama para viver nele. Ele nos chama para ser parte da sua história. Não era Deus mudando simplesmente a minha história e me dando a chance de viver uma nova história, mas era Deus me chamando para a história da redenção, que é a história da vida, que é a comunhão com Ele, que é ser família, que é ser povo de Deus. Amém, querido? Ele me chama para isso. E é incrível, né? Porque Maria, eu falo, se Maria fosse lá e encontrasse um corpo, Maria, quando embalsamasse Jesus e embalsamasse o corpo de Jesus, ela embalsamaria também o seu passado. O seu passado permaneceria diante dela. Ela embalsamaria também a esperança. Porque se ela encontra um corpo para poder simplesmente embalsamar e lançar ervas aromáticas, ela ia perder toda a esperança de mudança. Ela embalsamaria a esperança de uma nova vida, de viver numa nova perspectiva. Ela ia viver simplesmente, talvez, com essa lembrança nostálgica de que Jesus a considerou, que Jesus olhou para ela de forma amorosa, que Jesus teve um olhar diferente para ela, que Ele não olhou para Maria Madalena como muitas pessoas olharam, que Ele não a condenou, que Ele a perdoou, que Ele a considerou, que Ele a acolheu, mas ela não teria uma vida nova. Mas Jesus veio curar Maria Madalena do seu passado, para que ela não fosse detida pelo passado. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos, toda a devoção de Maria não seria suficiente para curar Maria do seu passado. Mas Jesus veio vencer a morte. Ele ressuscitou. Amém, querido? Ela não encontrou mais um corpo. Ela poderia agora viver a esperança dessa graça de Deus. E no verso 17, Jesus falou, olha, Maria, não me detenha, eu ainda não subi para o meu Pai. Porque Jesus falou e prometeu que Ele subiria ao Pai, e quando Ele subisse ao Pai, Ele enviaria o Espírito Santo, que é o Espírito de habitação, que é o Espírito de Deus conosco, que é o Deus Emanuel, que habitaria conosco, que não seria apenas agora um Deus perto, um Deus ali próximo, mas seria Deus em nós. Amém, querido? Que testificaria no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aí ele fala, ainda não subi, ainda existia uma obra que ele queria realizar, existiam ensinos a serem feitos. E aí ele fala para Maria, Maria, mas vai ter com quem? Olha o verso 17, olha aí comigo. Jesus recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com quem? Com os meus irmãos. E dize-lhes, subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Agora não era simplesmente o Pai de Jesus, era o nosso Pai, amém, querido? Nós estávamos sendo redimidos da nossa orfandade, porque o pecado nos fez órfãos, o pecado nos afastou do Pai, o pecado rompeu a relação, mas Cristo restaura a relação. Então ele fala assim, vai lá ter com os meus irmãos. Amém, querido? E diz-lhes, subo para o meu Pai, mas não só o meu Pai, subo para o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. E o verso diz que assim, então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, vi o Senhor. Esse era o testemunho de Maria Madalena. Eu vi o Senhor. Maria foi para o sepulcro naquela manhã de domingo, numa madrugada, para embalsamar um corpo. E ela encontra o milagre da ressurreição. Ela vê o Senhor. E ela volta anunciando que ela viu o Senhor. O verso 19 ainda diz, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus,
veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Ele aparece agora para os discípulos ressurretos, porque Pedro e João encontraram o túmulo vazio. Maria também tinha encontrado o túmulo vazio, mas encontrar o túmulo vazio não mudava a vida deles. Maria encontra Jesus, ela vê o Senhor, e agora Jesus se revela também aos discípulos, e ele se coloca no meio deles e faz: paz seja convosco. E o verso 20 diz assim: e dizendo isso, lhe mostrou as mãos, o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Tinha um dos discípulos que não estava lá nesse dia. Qual que é o discípulo? Vocês lembram? Tomé não estava lá. Depois ele aparece também, porque Tomé ficou assim: olha, se eu não ver Jesus, se eu não ver o seu corpo, se eu não colocar o dedo lá, eu jamais crerei nisso. Tomé também está com a dificuldade de crer. Então, não é muito diferente da gente, nós somos parecidos. A gente às vezes critica Tomé, mas nós somos às vezes dessa forma. A gente precisa ver. Eu precisava colocar o dedo lá, eu preciso crer. É difícil acreditar na ressurreição. Eles tinham dificuldade, mas Deus é gracioso. E Deus visita. E eles são testemunho da ressurreição. Mas o maior testemunho não era só ver Jesus. O maior testemunho seria Cristo neles. Porque se enquanto Jesus não ressuscitasse e subisse ao céu, ele não enviaria o Espírito Santo. E se não enviasse o Espírito Santo, nós não íamos viver em novidade de vida. E para enviar o Espírito Santo, ele precisava vencer não só a morte, ele precisava ressuscitar e ascender aos céus. E voltar ao seu lugar de glória. E enviar o Espírito Santo, que seria Deus conosco. Que estaria conosco. Ele fala: eu voltarei para vós outros. E eu habitarei com vocês. E eu estarei em vocês. O Pai estará em vocês. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos conduz, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E que o Espírito Santo também testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E a palavra diz então que eles ficaram muito alegres e ao ver Jesus. A segunda parte diz assim: alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Mais uma vez. Ele fala da paz seja convosco, mas ele fala uma segunda coisa. Olha a segunda parte do verso. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, verso 22, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Amém, querido? É incrível, porque Jesus aparece aos discípulos, ele vence a morte, é o Deus ressurreto que está ali entre eles, que se mostra a eles, mas mostra para eles que agora eles tinham uma missão. Que estava confiando a eles uma missão. Ele falou assim: assim como o Pai me enviou, porque ele veio ao mundo, enviado ao mundo, para trazer salvação e redenção, ele fala: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E os discípulos precisavam compreender que quer ser enviado. Eu queria que você agora, volta comigo um pouco aí no capítulo 22 de Lucas. Abre a sua Bíblia em Lucas 22. É um momento antes, na celebração da Páscoa, na última Páscoa. Olha o que diz o verso 7 de Lucas 22. Chegou o dia da festa dos pães asmos, que era o início da Páscoa. Assim, festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. O verso 8. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. E dizei o dono daquela casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. E depois o verso 14 fala: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Foi quando Jesus foi celebrar a Páscoa, que era a última Páscoa, foi quando ele instituiu a ceia. E é muito significativo nesse texto, queridos, que Jesus manda os discípulos ir preparar o lugar da Páscoa, onde ele ia celebrar a Páscoa. Eles não sabiam exatamente onde era. E ele falou: olha, vai ter um homem carregando um cântaro, que não era uma coisa comum. Sigam esse homem. Na casa que eles entrarem, que esse homem entrar, você pergunta para o dono da casa: onde é o lugar
em que nós devemos preparar a Páscoa do Senhor. Eu vou mostrar para você um lugar espaçoso. E quando eles entraram lá, eles encontraram todas as coisas que era necessário. O cordeiro, porque para preparar a Páscoa, o que era necessário? Lembra, querido? Nós estivemos estudando. Cordeiro assado, ervas amargas, pão, asmo e vinho. Era isso que era necessário. Eles encontraram o vinho, eles encontraram o pão, encontraram as ervas amargas, o cordeiro estava assado. O que eles fizeram? Eles colocaram a mesa. E Deus chamou a mim e a você para preparar a mesa. Porque prepararam para Jesus a cruz. Os principais líderes, os políticos da época, os religiosos da época, eles prepararam para Jesus a cruz. Mas Jesus preparou para nós a mesa. Ele preparou a mesa da sua graça. E ele seria a própria oferta. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a oferta que nos redime. Ele é aquele que nos tirou da perdição, da orfandade e nos chama a viver na sua presença. Agora ele também nos chama para preparar a mesa, porque ele preparou para mim uma mesa. Diante do nosso pecado, nós encontramos o que na mesa do Senhor, querido? O que você encontrou? Perdão. Talvez se eu falasse assim para você, para um minuto e pega um papel, uma caneta e escreve para mim aquilo que você encontrou em Deus. Quando você se assentou na mesa da graça, quando Ele te chamou à sua presença, qual que era a sua grande necessidade? Quando você encontrou Jesus, qual que é a sua grande necessidade? Misericórdia? Como é que você estava? Aflito? Você estava com medo? Você encontrou o quê? Segurança. Você estava com fome? Fome de sentido? Você encontrou o pão da vida. Você encontrou sentido para viver. Você estava com raiva? Estava com raiva da vida? Estava com raiva de você? O que você encontrou? Você encontrou raiva? Jesus colocou raiva na mesa, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi desprezado, prepararam uma cruz, mas ele prepara a mesa. No lugar da raiva tinha o quê? Ternura. Como é que Jesus te encontrou? Desesperado. O que você encontrou? Esperança. Onde há desespero, há esperança. Dor, eu encontro nele alívio. Eu estava desorientado, Ele ilumina os meus caminhos. Eu estava perdido, eu fui achado. Amém, querido? É uma lista interminável. Rejeitado, eu fui escolhido, nós fomos escolhidos nele. Amém, querido? Maria Madalena era uma mulher rejeitada pela sociedade. Mas quem que ele escolhe para revelar-se a primeira testemunha da ressurreição, quem que é, irmão? Maria Madalena, a improvável, a mulher rejeitada. Ela não encontra rejeição, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, mas na mesa dele não tem rejeição, na mesa dele tem acolhimento. Estava aflito, encontrei paz, deprimido, encontrei sentido para a vida, órfão, me fez filho, sozinho, me chamou para viver em família. Amém, Dona Graça? Estava conversando com a Dona Graça agora antes do culto. A gente chega aqui, vai encontrando as pessoas e fica feliz, abraçando, né? Ela falou assim, essa é a minha família. Aleluia. Essa é a nossa família. Sabe, que a gente está só, encontra família. Estava em pânico, encontrou segurança, abandonado, foi acolhido. Viciado, escravo do pecado, encontra liberdade. Porque na mesa dele existe liberdade. Embriagado pelo álcool, agora embriagado pelo Espírito Santo. Amém, querido? Agora o meu prazer é o Espírito. Vida falsa, vida verdadeira. Abatido, encontro nele ame. Estava triste, encontrei alegria. Angústia, serenidade. Dúvida, encontrei certeza, encontrei confiança. Como é que você se achegou? Estava morto,
eis que agora vivo. Amém, querido? Tinha sede, agora eis que tenho bebido todos os dias da água da vida. E essa água flui do nosso interior. Em guerra, encontrei paz. Soberbo, me fez um adorador. Náufrago, fui resgatado. Condenado, fui justificado. Era inimigo, me fez amigo. Estava longe, me aproximou pelo seu sangue. Amém, queridos? Estava em conflito, fui reconciliado. Amém. O que mais? O que a gente podia falar dessa mesa, querido? Dessa mesa da graça, dessa mesa de bondade, dessa mesa de misericórdia, desse pão da vida, dessa mesa que existe pão e vinho. Tudo que nós precisávamos, nós encontramos nele. Ele nos abençoou, ele nos redimiu, e ele nos chama a preparar a mesa. Sabe como é que eu preparo a mesa para uma sociedade tão necessitada? Quando as pessoas estão com raiva, eu não ofereço raiva, eu ofereço compreensão. Quando as pessoas erram comigo, na minha mesa não existe vingança, porque na mesa do Senhor não tem vingança, na mesa do Senhor tem perdão. Quando você encontrar com pessoas sem esperança, ofereça esperança. Existe vida de Deus para ser repartida a partir de nós, porque quando Ele nos deu da sua vida, Ele nos deu de uma vida abundante. E Ele nos chama a preparar a mesa todos os dias. Preparar a mesa da Páscoa. Ele diz aqui, assim como o Pai me enviou, eu te envio. E quando nós temos a compreensão profunda da Páscoa, então Páscoa, eu entendo que Páscoa não é só aquilo que me redimiu, Páscoa não é só aquilo que me curou, não é só aquilo que mudou a minha vida e que transformou, mas antes é a bênção que não pode ser detida, a bênção que precisa ser repartida. A vida que eu recebi é para ser repartida, a paz que eu recebi é para ser repartida, a adoção que eu recebi é para ser repartida em adoção, o acolhimento que eu recebi é para ser repartido em acolhimento. A bondade que eu recebi deve ser repartida como bondade. Amém, querido? O perdão que eu recebi, eu devo aprender a repartir perdão. Ele tem nos chamado a preparar uma mesa, prepararam para Ele uma cruz, Ele preparou para mim e você um banquete. E essa é a minha vocação e a sua vocação. Amém? Você crê nisso? E aonde que você vai preparar essa mesa? A gente fala assim, mas onde nós vamos preparar essa mesa? Eu preparo essa mesa nas minhas relações, na forma como eu vivo, na forma como eu me entrego à vontade de Deus, para que as pessoas que estão perto de mim, que convivem comigo, onde quer que eu esteja, fazendo seja lá o que eu estiver fazendo, elas encontrem uma mesa posta, elas encontrem pão e vinho, elas encontrem vida, elas se encontrem com a graça, porque eu me encontrei com a graça. Isso é ressurreição. Isso é ressurreição. Ressurreição é estar morto e agora viver. E a vida de ressurreição é uma vida repartida. É vida que é derramada. Amém, queridos? É graça de Deus. Então, Páscoa, mais do que hoje que a gente celebra, né? E nós estamos felizes hoje aqui com todas as pessoas que estão aqui para a gente celebrar a Páscoa. A Páscoa não é só para ser celebrada, a Páscoa é para ser vivida. Amém, querida? A vida de Deus em mim é para ser vivida. Ele nos chamou para repartir. E a bênção de Deus não é aquilo que eu recebo de Deus, mas é aquilo que eu recebo graciosamente de Deus, que eu dou graças e reparto. Compreendendo que a vida que Deus deu a mim, e que toda a bênção que Deus deu a mim, Ele não deu exclusivamente a mim. Ele me deu para repartir. Ele me deu o privilégio de participar da mesa, sabe, de ser aquele que prepara a mesa, aquele que serve a mesa, aquele que reparte da graça de Deus, da vida de Deus, aonde estiver. Amém, querido? Para que na minha casa seja Páscoa sempre. Para que nos meus relacionamentos seja Páscoa sempre. Para que no meu convívio, as pessoas que convivem comigo possam desfrutar da bênção da ressurreição. Para que eu viva a vida a partir da ressurreição. E que a ressurreição seja o motivo que guia as minhas decisões. Que eu não decida a vida mais a partir de do eu, mas que eu veja a vida a partir de nós. E compreenda aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Páscoa é Cristo.
mas é mais do que Cristo. Páscoa é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, irmão? Aleluia. O que você precisa? Qual que é a sua grande necessidade? A mesa está colocada. A mesa do Senhor está sempre posta. Tudo que eu preciso, eu encontro na sua mesa de amor e graça. Quando eu me achego a Ele e que eu me direciono a Ele, eu encontro tudo que eu preciso, que dá sentido, que supre a minha vida, para que, sendo curado por Ele, suprido por Ele, eu não viva mais a partir das minhas necessidades, mas eu vivo a partir da minha relação com Deus. Páscoa é não mais viver fundamentado nas minhas necessidades. Páscoa é viver fundamentado na relação que eu tenho com Deus, filho de Deus, filha de Deus. Agora eu sei quem eu sou filho. Isso é Páscoa. Amém, querido? Eu não sei como é que está o seu coração hoje. Eu não sei o que Deus quer ministrar ao seu coração. É aquilo que você precisa compreender da parte dele, aquilo que ele quer repartir. Mas eu creio que hoje ele deseja revelar a você essa dimensão da Páscoa. Assim como Maria compreendeu. Ela tinha a sua perspectiva e seu entendimento do que ela encontraria em Jesus. Mas ela não tinha dimensão de que ela também seria uma ministração bendita na vida dos outros. E ela sai e cumpre a sua missão. Viu o Senhor? Viu o Senhor é a missão que Deus tem confiado a nós, amém, querido? Anunciar ao mundo quem nós vimos. E que nós nos assentamos na mesa do seu amor e da sua graça. Vamos ficar de pé, vamos orar. O Senhor preparou uma mesa para nós. E quando Ele nos chama a celebrar a ceia, que era uma lembrança da Páscoa, porque Ele é o Cordeiro Pascal, Ele faz isso numa mesa. Ele prepara a mesa e todos são abençoados na mesa. Todos se servem da mesa. No final, todos saem satisfeitos da mesa. E Ele tem colocado essa mesa diante de nós. E Ele tem nos chamado a dar graças por essa mesa, a entender que tudo que Ele tem colocado ali é abundante e que Ele está nos chamando para repartir. Amém, querido? Para que a gente possa se alegrar juntos. Para que seja sempre Páscoa. Para que a vida seja sempre vista e revelada a partir de nós. Para que a gente ande nessa dimensão. Amém, querido? Para que a gente consiga compreender a dimensão e a grandeza do amor de Deus. Para que Páscoa não seja apenas um ritual. Para que Páscoa não seja simplesmente uma refeição. Mas que Páscoa seja de fato Cristo em mim. Seja a vida repartida, seja a vida de Deus em nós. Amém? Então pede para Deus ministrar em seu coração, em nome de Jesus. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece aquilo que vai no nosso coração. Existe abundância da sua mesa. E deseja nos curar, para que a gente seja então também gente que reparte. Porque aquilo do qual eu sou curado, daquilo também eu serei chamado a repartir. Pede para Deus ministrar o teu coração em nome de Jesus. A realidade da Páscoa, a realidade da ressurreição. A palavra diz que os discípulos não tinham entendido que era necessário ressuscitar. Eles não compreendiam a dimensão e a grandeza da ressurreição. E o Senhor nos chama hoje para entender e receber revelação da grandeza do poder que é Cristo em nós, em nome de Jesus. Amém? Para que a nossa vida seja dividida exatamente nisso. A vida de Maria Madalena foi dividida a partir daquele momento que ela encontra o Cristo ressurreto. Amém, querido? Porque essa era agora o chamado dela. Uma mulher que viu o Senhor, uma mulher que viu a ressurreição, uma mulher que tinha esperança agora, uma mulher que não era mais escrava do seu passado, dos seus erros, do seu pecado, mas uma mulher que agora vivia em Deus. E se a vida dela estava em Deus, então ela podia repartir da abundância da vida de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Pede para Deus ministrar essa abundância ao teu coração e aumentar essa revelação do poder da ressurreição.